Meus amigos do COGEFTA, gostaria de falar um pouco da nossa história. Nasceu em 1968, em 72, com o nome Grupo Jovem Novo Mundo, o Grujônomo, em 79, como COGEFTA, Comunidade Jovem EFTA, que consta em Marcos 7,34, palavra hebraica que quer dizer abre-te. COGEFTA, como contar a sua história? Como mostrar o quanto ele contribuiu ao longo desses anos no coração de tantos jovens? Como é possível descrevê-lo de uma forma íntegra? Não seria possível. Eu estaria cometendo uma injustiça se não citar o nome de todos sem esquecer um sequer, mas é impossível. Porém, de forma saudosa, a todos aqueles que de alguma forma contribuíram em sua criação. Sendo assim, eu me sinto honrado em narrar parte da sua história. Cada período em sua roupagem específica, mesmo com nomes diferentes, e nem por um momento deixou de emanar amor, ou não estaríamos aqui para contar. Se me permitem, essa é a nossa história, a história do COGEFTA no final dos anos 70 para 80. Em uma noite de sábado, alguns jovens decidiram investir tudo o que tinham para o fortalecimento dessa comunidade, almejando iniciar um novo período na história do COGEFTA, que aos poucos foi se reestruturando até chegar ao seu ápice. Nossas reuniões eram realizadas sempre aos sábados, impreterivelmente com início às 18 horas, seguindo por aí até por volta das 19. E, nesses dias, nós já estávamos presentes já muito cedo para recepcionar os jovens, que variou até 150 participantes. Para isso, era só vir participar. Não havia presságio ou preparação, era mesmo o amor à arte. As portas estavam abertas, assim como o nome COGEFTA diz, abre-te. Nós tínhamos um pensamento, algo deveria ter atraído este jovem para a reunião. E se falávamos de Deus, então tinha algo a ver com a nossa responsabilidade em acolhê-lo, mesmo sabendo que em algumas vezes eram atraídos por outras razões, quer dizer, razões de um jovem adolescente. Mas, de qualquer forma, nos traziam muito orgulho, éramos um monopólio respeitado pela paróquia. Os pais liberavam seus filhos para virem às reuniões, e sempre algo especial acontecia. Ele ficava e voltava por sua própria vontade, sua liberdade de escolha, e optava e acabava ficando. A recepção, o canto de entrada, o tema espiritualização, recreação, música, cantorias e orações, sempre voltadas com o único objetivo, louvar a Deus, sem internet naquele tempo. Sempre que podíamos, organizávamos visitas em várias entidades, hospitais, casas de repousos, retiros e contatos com outros setores. A ideia era expandir-se, aprender a experimentar, digamos, outras questões de outras comunidades. Sem restrição, compêndios, era o que fazíamos. E nessas oportunidades nós apresentávamos nossas canções, evangelizando sempre. E como exemplo, o hino do COGEFTA era o nosso cartão postal, pois nem todas as comunidades tinham um, aí criado pelo nosso querido Anselmo e a equipe de música. Uma característica que marcou o nosso hino era o famoso rei. Certa vez, se me lembro, um de nossos jovens, o Carlinhos, estava um tanto inquieto naquela tarde, mas isso não ia persistir por muito tempo. No momento em que iniciamos um hino, acompanhando o final do refrão, COGEFTA Rei, levantei o braço o mais alto que pude e gritei, Rei! Isso chamou a atenção de todos. E é por essa razão que hoje levantamos os braços para dar o Rei. Pois cantar o hino era uma forma de oração, mas depois era como cantar junto aos anjos de uma forma celestial. Os princípios da época, por exemplo, em relação à igreja, exigiam certas posturas e satisfações em tudo o que fazíamos.
Éramos mais livres, para alguns um tanto ousados, e esta ousadia, sadia em cantar e louvar a Deus, atraía mais jovens às missas de domingos, às missas dos jovens. Um outro detalhe que me lembra, na apresentação das reuniões. Era um ponto importante como a espiritualização. Tínhamos o hábito de apagar as luzes e deixar uma pequenina vela acesa, simbolizando uma forma de concentração na palavra de Deus. Aliás, o Deus negro de Enemar de Barros, interpretado singularmente pelo nosso querido Dair, o grande Fígaro. Um texto bíblico ao fundo, o som de um violão, as melodiosas canções do Padre Zezinho, um versículo cuidadosamente escolhido para aquele momento. Tudo em oração. E esse comportamento ecoava em meio às suas famílias, que passavam a frequentar a igreja. Por exemplo, os pais sentiam-se seguros em liberar os filhos para virem até as reuniões. Então imagine com uma sala repleta, cheia de jovens, sob uma penumbra de uma pequenina luz, digamos, aos olhos compenetrados, lacrimejantes do Altíssimo. E ao longo do silêncio, uma linda canção de São Francisco invadia cada jovem, tocando e transformando cada um deles. A equipe de recreação, com a responsabilidade de fazer rir, descontrair, apresentava teatros com as engraçadas e divertidas comédias. E, meu Deus, a paixão de Cristo, a ousadia em alugarmos, na época eu lembro, com as doações, uma Kombi de frutas muito velha, dessas que saem por aí, com alto-falante fazendo propaganda, anunciando verduras. Assim, percorríamos todo o bairro com o microfone aberto a toda. Hoje, Paixão de Cristo na Igreja Sagrada Família. Era de dar orgulho, era maravilhoso. Os jovens tinham compromisso com a comunidade, se envolviam tanto nos personagens de corpo e alma. Eram longos e exaustivos ensaios para alcançar o máximo do objetivo, interpretando aquela paixão. Nós usávamos um palco improvisado, cheio de luzes, efeitos especiais, atraindo centenas de fiéis. Vinham fiéis até de outras paróquias. A preparação da missa do domingo, por exemplo. No sábado, escolhíamos de acordo com o tema litúrgico as músicas, e os jovens, inclusive, que faziam a leitura, sempre eram dirigidos as tarefas aos novos, e eles tinham orgulho em poder dirigir-se às missas. Desenvolviam segurança em falar em público, representar a palavra livre, crescer e criar. Um dos pontos mais marcantes do COGEFTA aconteceu numa quinta-feira. Estávamos buscando uma forma de agradecer, oferecer um sacrifício em homenagem à paixão, pedindo iluminação ao trabalho com os jovens, atrair mais irmãos para a igreja, agradecer de alguma forma. Na surdina da noite, sem chamar a atenção, as ocultas para evitar julgamentos possivelmente pretensiosos, por volta da meia-noite daquela quinta-feira, alguns jovens partiram da residência de um deles em direção à igreja. Nesse percurso, como é descrito, foram em sentido de oração. Não faziam ideia do que estavam por encontrar. Um levava um quadro grande de Cristo sobre os braços. Estavam tipicamente enrolados em cobertores e saíram. Com cuidado para não chamarem muita atenção, em silêncio, foram bem devagar, rezando, até onde lhes foi permitido. Um dos jovens, pelo cansaço, desmaiou e, através da oração de línguas, acordou e prosseguiu. Estavam exaustos, mas não pretendiam desistir. Próximo à igreja, encontraram, como coincidência, talvez, mais 2 jovens que os acompanharam. Um deles, rebelde, na época causava muitos problemas em sua família. Depois daquela noite, aceitou o COGEFTA. Por fim, depois de muitas dores, chegaram aos portões da igreja. Conseguiram. Estavam humanamente exaustos, mas sentiam-se íntegros e purificados. Missão cumprida. Agradeceram discretamente a Deus com lágrimas pela oportunidade do feito. Para alguns, insanidade. Para eles, uma alegria, uma vitória. O percurso daquela residência até a igreja deveria levar ao menos 7 a 10 minutos. Naquela noite, levaram aproximadamente
6 horas para chegar até o destino da porta da igreja. Caminharam ajoelhados, rasgando as calças nas marcas dos joelhos, com hematomas, feridos, fizeram de os seus cobertores os seus invólucros. Mas poucos sabem, mas que se registre que alguns jovens tiveram a ousadia de tal experiência para oferecer em doação de todas as maneiras. E eu sempre digo que seus nomes não importam, são cogefitanos. Até hoje, onde quer que estejam, o que fizeram, fizeram por amor. Bem, e as nossas festas? Naquele tempo, o pátio da igreja era batida e havia muito barro quando chovia. Na véspera desses eventos, nas manhãs de sábados, os jovens se reuniam em mutirão para montar as barraquinhas. Eram grosseiras, às vezes de pau a pique, mas no final o toque das meninas sempre ficavam perfeitas. A barraca da pescaria, argolas, bingos, a famosa barraca do coelhinho. Aliás, para quem não conhece, apesar que com certeza é muito popular, era na verdade um círculo com várias combucas com pequenas portas, todas enumeradas. Quando ao centro se soltava o coelhinho, ele escolhia uma das combucas e o número correspondente ao bilhete, comprado naturalmente, tinha direito a lá um brinde qualquer. E um adendo, o bichinho era respeitado e muito bem cuidado. Bem, isso era o máximo para as crianças, aliás, crianças de todas as idades. Quando se tratava de uma festa de padroeiro, tínhamos uma quadrilha também. E sem comparações, eram as melhores que poderiam existir. A dedicação nos ensaios era suprema. Nosso pároco, o saudoso Padre Ladislau, nunca nos deu assim toda a liberdade de desenvolver tudo aquilo que nós queríamos no Cogefita. Para vocês terem uma ideia, nós sentávamos na ponta de uma mesa, ele na outra ponta, e as discussões eram inflamáveis. Pensava da forma dele, com métodos e princípios, e mencionava, aliás, eu menciono esses fatos, digamos, com muito carinho a respeito a ele, porque ele acabava conquistando e nós conquistávamos a ele a confiança de fazer um bom trabalho. E por dezenas de vezes ele dizia: eu confio em vocês, e acrescentava, bravo e enérgico: quero todos na missa do domingo. E nós tomávamos conta. Ele amava isso. No decorrer desse período, foram muitos jovens que passaram pelo Cogefita. Hoje, a sua maioria casados, seus filhos agora frequentam o grupo e fazem parte desta comunidade. Alguns já se foram, outros mudaram-se. Ficou a saudade entre nós destes que estão conosco em forma de luz. Na coordenação, havia uma hierarquia de oportunidades rígida. Nós nos atualizávamos em conhecimento para poder auxiliar ao máximo possível os jovens. Não havia como hoje coordenadores temporários ou assim rígidos. Era grande a responsabilidade em coordenar uma comunidade de jovens, porque exigia muita disciplina, princípios da igreja com base na cúria. A cúria na época era extremamente exigente nesse setor. O que muito nos auxiliou, digamos, nesta coordenação foi a participação de um casal inconcebivelmente humanos, bem à frente do nosso tempo, naquela época. Religiosos e pais de família, com princípios, representavam a comissão de casais. O nosso querido Haddad e sua esposa, a senhora Edna, que nos ajudou muito, muito mesmo. Bem, diante de qualquer problema, costumávamos ir até o âmago para ajudar. Pais separados, famílias com problemas de relacionamento com filhos. Portanto, entrávamos com orações, ação, atitudes, reuniões, visitas a esses pais, tentando orientá-los, conduzir os seus filhos para a comunidade. E, enfim, o que eu posso lhe dizer? Eu posso acrescentar que este era o Cogefita em sua coordenação no final dos anos 70 para 80. Então, o que se pode dizer? Quando se cresce em meio a tantos jovens, então eu só diria: Cogefita, sua existência é eterna. Muito obrigado, e que esse vídeo ajude de alguma forma as pessoas ouvindo a nossa história. Muito obrigado. Antigamente eu era tão só
pode perder a esperança de dias melhores, que tem pessoas que realmente são altruístas, que pensam no seu semelhante. Chama isso de utopia, eu a isso